Vamos para mais cafezinho, vou falar de decolonialismo. Que raios é isso? Vamos lá? Bom, por que esse tema? Porque de onde surgiu isso, né? O Jefferson do Linux Tip fez um tweet, né? Eu chamo tweet. Ontem, né? Que ele tá na Angola, né? Tá na Angola, né? E ele falou de anticolonialismo, né? E aí eu falei, aí eu fiz um tweet assim, falar de não, aí eu fui de, ó, se tem anticolonial, tô compartilhando. E o professor Fausto Sintra falou assim, ó, vale estar até um cafezinho decolonial. Reparou que tem dois termos, decolonial e anticolonialismo? Vamos entender isso aqui, vamos primeiro ver qual que é a maior referência de um livro que está aqui, ó. Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Já falei bastante desse livro, né? Primeiro eu quero começar com um disclaimer, uma coisa que eu acho ridícula na nossa cultura, que assim, me dá agonia, né? Às vezes eu uso esse termo, mas me dá agonia, assim. A gente tem um problema sério, sério, sério. O brasileiro tem que começar a pensar colonialismo como o alemão pensa nazismo. Sério. Porque assim, pô, colonialismo foi uma época horrível pra gente. Assim, era boa para pouquíssimas pessoas. Assim, gente, eu acho que vocês não têm noção, assim. Dica, você quer entender isso? Vai para Tiradentes, vai para Ouro Preto e conversa com os guias lá, né? Porque, assim, uma das coisas um guia me falou lá e me deu uma coisa assim que eu fiquei, pô, isso é horrível, né? Na verdade, não sei se foi o guia ou foi um professor de história meu que falou, né? Que era assim, né? O único ambiente realmente livre no colonialismo era o puteiro. Digamos assim, né? Por quê? Porque ali todos os homens eram iguais, né? Porque os homens não eram iguais. Você tinha a quem era da colônia e quem era da metrópole, né? Aliás, o Fanon ele fala, né? O livro chama. Eu mostrei o livro, não foi o nome, né? Chama Os Condenados da Terra, de Franz Fanon, né? O Franz Fanon ele fala do colonizado e do colono, né? Quem que é o colono? É aquele que a metrópole manda para trabalhar, para assim, usufruir da terra, né? E quem que é o colonizado é aquele que está na terra para trabalhar, aquele que é da terra e ele está ali fora do sistema colonial. O sistema colonial não quer ele, ou quer ele trabalhando como escravizado, ou quer ele morto, sumido, né? E eu não lembro quem falou isso, se foi, mas eu lembro muito bem que eu ouvi isso em Tiradentes, né? Falando assim que, ó, as pessoas não podiam se reunir. Não, não, tipo, se você tinha 5, 10 pessoas, já chegava o guardinho batendo assim, ó, desmobiliza isso aqui, vamos, acabou, 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 acabou. Por quê? Porque você tinha que manter o sistema colonial, né? O sistema colonial era uma coisa que era horrível, né? Era horrível, assim, para 99% da população. Tinha ali, o senhor de engenho ali, o cara que vendia o ouro, até mesmo as pessoas que tentavam a sorte ali no ouro, era horrível, tudo era horrível, galera. Tudo, tudo. Assim, a Inconfidência Mineira não era. A Inconfidência Mineira não foi para ter liberdade do país. Foi para as pessoas não pagarem o quinto, né? Tipo, o quinto era assim, tudo que você pegava de ouro, você tinha que pagar 20% para o governo. Não, você tinha um imposto de 20% ali sobre o. Então, assim, a gente está falando assim de um monte de gente que estava explorando uma terra que não era deles, né? Sem nenhum plano de país, um plano exploratório, né? Era um plano meramente exploratório e tudo que eles não queriam pagar imposto para Portugal, né? Tipo, não tinha nenhum plano de país. Ao contrário das revoluções que existiram no Nordeste durante toda a história. No Nordeste sempre teve revolução de independência no Nordeste. Tá, galera? Se vocês não conhecem bem a história, vai lá, procura o que é a Confederação do Equador, por que tem um arco-írisinho na bandeira do Pernambuco, vai pesquisar. Praieira, essas coisas. Eu nem lembro, eu mesmo lembro, mas eu sei que sempre teve ideais de revolução lá. Revoluções liberais de independência, né? Construção de um país, esse é o principal, porque a gente ainda tem essa ideia de colônia, né? Tipo, a ideia de colônia é uma ideia muito zoada, e eu vou chegar em colonialismo digital, tá, galera? A minha ideia é falar do que é o colonialismo digital e como as big techs estão tentando moldar a forma como a gente vê a tecnologia.
né? Então vamos lá. Então a colônia era mais ou menos isso, né? Eu pego, domino uma terra que tem dono e eu faço ela produzir para mim, né? Então aquela terra ela só serve para quê? Para enriquecer a metrópole. Ela não serve para nada. Tipo, qual que era a ideia de Portugal aqui? Nada. Portugal, assim, tem relatos, né? Eu já ouvi falar sobre a história do vinho que eu gosto, né? E aí falando assim que começaram a produzir vinho aqui, o vinho estava ficando relativamente bom, mata todo mundo, queima tudo, taca fogo. Por quê? Porque, gente, assim, se tinha alguém que tinha dinheiro aqui, ele tinha que comprar o vinho de Portugal. Não podia ter comércio aqui, não podia ter nada, não podia ter vida, não podia ter merda nenhuma nessa terra. Essa terra tinha que servir para comprar coisas de Portugal e fornecer coisas de graça para Portugal, né? Inclusive, o mercado de escravizado também era uma coisa que Portugal lucrava. Então, Portugal lucrava com tudo aqui nessa merda, até com a morte e a vida das pessoas, né? Assim, viajar por Ouro Preto. Aliás, em janeiro eu vou voltar para Tiradentes do Ouro Preto, vou fazer minhas férias lá. Eu quero fazer em Inhotim, Ouro Preto, Tiradentes e volto de carro, né? Porque 4 filhos não dá pra ficar comprando passagem de avião, não, né? Foi aprovado sexta-feira pelo meu chefe minhas férias, então tô de férias em janeiro, né? E aí, assim, Tiradentes você ouve muito desses relatos, né? Tem um passeio muito interessante que a gente entra dentro de uma mina, né? Lembro, a gente foi na mina do Chico Rei, na mina do Veloso. Procura esses dois nomes, mina do Chico Rei e mina do Veloso, que tem alguns vídeos no YouTube que contam as histórias dessa mina. Chico Rei foi um rei africano que comprou uma mina. Comprou não, ele foi escravizado aqui no Brasil, né? E aí ele conseguiu sua liberdade, ele comprou uma mina aqui. Ou seja, as pessoas. E isso é interessante, né? Porque quando você está num sistema colonial, né? E aí eu quero chegar num ponto interessante do Fanon, que inspirou muitos outros pensadores, inclusive o Paulo Freire, que é assim, quando você está no sistema colonial, você pensa pelos moldes do sistema colonial. E é muito difícil você se libertar do sistema colonial. E não pense que é um sistema de boa, tá, galera? Assim, esse livro aqui, ele surge dentro do consultório de psiquiatria. Então, assim, no capítulo 5 dele são as análises de caso dele. Então, assim, o sistema colonial ele era ruim tanto para o colono quanto para o colonizado. Óbvio que em diferentes perspectivas, mas assim, em termos psiquiátricos, né, a loucura que dá, o que cria na cabeça de uma pessoa, né, ela cria tanto nos dois, tipo, você vê numa terra onde você tem medo de morrer, porque você sabe que você tá maltratando todo mundo ali, nada daquelas pessoas podem se revoltar e cortam sua cabeça, né, não é nada bom, não é nada legal, né, e muito mais para quem é colonizado, né? Mas e que é o colonialismo digital, né? Não sei se assim, ó, a grande questão do sistema colonial é que é um país dividido. Ele fala assim, o grande problema do país colonial é que é um país dividido e meio que e a violência é a linguagem dessa divisão, né? Você mantém essa divisão através da violência. A violência não existe cidadania, não existe nada, né? Então, assim, a violência é a maneira de se manter essa divisão. Beleza, e o que tem a ver colonialismo digital com colonialismo? Vamos lá, vamos entender o que é colonialismo digital. Colonialismo digital é uma política das big techs que elas estão fazendo para matar, por exemplo, o open source. A morte do open source tem muito a ver com colonialismo digital. Por quê? O que eles querem? Eles querem que a gente seja mero usuários de tecnologia. Então, assim, é aquela ideia de tipo, eu vou pegar e vou montar meu servidor aqui. Por exemplo, a gente pensa assim, quantos data centers, quantos provedores cloud tem no Brasil? Brasileiro? Nenhum. Tem a Magalu Cloud. Tipo, e a galera, quando a gente comemorou que o Magalu Cloud lançou, todo mundo falou, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Gente, foda-se se não der certo. Eu vou torcer para que tenha pelo menos um. Por quê? Porque, cara, tecnologia brasileira, velho. Eu não quero tecnologia gringa aqui e eu seja só um usuário. IA. Quantas IA existem brasileiras? Nenhuma. Nenhuma. A gente não sabe nem como as IAs funcionam, a gente só usuário, é só assim, me dê o número do cartão de crédito. Então, assim, as big techs, elas estão influenciando, estão fazendo com que a gente seja apenas consumidores e que a gente pague uma fatura alta para usar a tecnologia dele. Então, assim, eles veem o nosso mercado de tecnologia como um mercado menor, um mercado que é usuário independente deles, né?
Tá, qual que é o problema de ser um mercado usuário independente? Assim, pensa só, quantos provedores cloud tem? Quem define o preço? Como é a qualificação daquele preço? É tudo em dólar. É tudo em dólar, galera. É tudo em dólar e, assim, é muito caro. Cloud é muito caro, assim. Eu tava fazendo um teste lá com... Aliás, ontem eu vi um tweet perguntando da Magalu Cloud. Ninguém mais fala Magalu Cloud. Eu até, pô, vou usar, né? Vou pensar, né? Eu tô usando, eu tô fazendo teste em cloud no meu mestrado e, cara, eu gastei... se não me engano, foram $70. Isso que eu economizando bastante, assim, né? $70 no mês em outubro, que é, pô, $70 vezes 6, né? Faz a conta aí, que R$ 400, por aí, foi R$ 400. 400 acho que deu R$ 500 no total, não lembro agora, né? De cloud. Gastei R$ 500 de cloud. E aí eu fui olhar, se eu tivesse pegado uma máquina no Brasil, no Magalu, teria gastado bem menos, né? Mas, por que eu não usei? Aí se eu quiser publicar para fora, eu vou ter que botar lá que eu usei um servidor tal da AWS com tal. Então, assim, foi por isso que eu pensei isso, né? Mas a, a, as big techs veem a gente com um mercado inferior, mercado colonizado, mercado que elas podem chegar aqui e fazer tudo, né? Elas podem chegar aqui e definir que não, agora o preço do cloud vai aumentar, ou o preço da IA vai aumentar. Assim, imagina a gente dependendo de IA para tudo, galera. Dependendo de IA para tudo e tipo, agora o preço dependendo de IA gringa, né? Tipo, agora não vai ter mais desenvolvedor, vai todo mundo depender de ferramenta. Outra coisa que teve, né? Que teve esses dias aí, alguns anos atrás, que tentaram impor, antes dessa hype da IA, teve a hype do no code, né? Que a galera que todo mundo fala, no code, no code. Eu vi um monte de... Se você não aprender no code, você vai. Aliás, ontem eu vi um vídeo muito. Um texto que eu não li, né? Mas o texto era muito interessante que FOMO é uma estratégia de vendas da estratégia de vendas. Assim. Fear of Missing Out é uma estratégia. E aí que o pessoal alimentou muito FOMO de no code, aprenda no code, não sei o que, no code, vou lá no code. Tipo, passou essa hype, ninguém mais fala dessa hype, agora fala tudo de A. É sempre empresas tentando vender hype para quê? Para colonizar o mercado. Eles não querem potencializar os mercados, né? Assim, e aí assim, quem já fez, eu já fiz para algumas empresas, né? Olha para essas empresas. As empresas, elas usam tudo só soluções in-house, elas fazem muita coisa in-house, então elas fazem muita coisa em casa, mas aqui no Brasil não pode fazer nada em casa. Não pode fazer nada em casa. Vamos usar das Big Tech. Aí fica usando das Big Tech. Aí fica pegando assim, não, eu quero um Certified Arquiteto da AWS. Mas qual que é a solução? Não, assim, não que a gente não queira depender do AWS, mas assim, qualquer empresa brasileira que está tentando aí criar um mercado nacional e não depender dessas coisas gringas de Big Tech, né? Nenhuma. Por quê? Porque na cabeça até do empresariado brasileiro, a gente é uma colônia. Então, assim, eu tô acabando o vídeo e eu não diferenciei o que é anticolonialismo e decolonialismo, né? Porque o anticolonialismo é só a gente querer tirar esse sistema colonial. E eu já te digo uma coisa, a gente não é mais colônia, tá? A gente não é mais colônia. Faz 200 anos que a gente não é mais colônia. Mas qual que é o problema que o Brasil enfrenta, né? O problema do Brasil é que o Brasil nunca passou por um processo decolonial. Né? E o Fanon fala isso, acho que no terceiro capítulo, no segundo capítulo dele, né? Que ele fala que a política, se a política ela não, se os partidos políticos eles não mentalizarem que eles precisam passar por um processo de decolonialismo, de entender o que é colonialismo e de desconstruir o colonialismo, você nunca vai sair do colonialismo. Então, no Brasil, a gente tem colonialismo hoje? Tem. O Brasil não é mais uma colônia, mas o Brasil tem colonialismo. Qual que é? Relação Nordeste-Sudeste. É uma relação colonial. Relação raciais, relações coloniais, assim. Então, assim, não pense que o cara da Faria Lima lá, que estudou nos colégios de elite de São Paulo, vai olhar para um cara de periferia como uma pessoa colonial. Não vai olhar. Ele vai olhar como uma relação colono-colonizado.
Então você tem essas relações colono-colonizado. Por exemplo, eu entendi, eu demorei para entender isso, assim, tipo, que eu como nordestino, quando eu falo com alguém aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar para ele que, olha, eu não sou um colonizado seu, tá? Tipo, quando a pessoa fala assim pra você, ah, mas como é que um piauiense entrou no Unicamp? Eu falo assim, porque a gente é inteligente, porque a gente faz vestibular, porque a gente é igual a vocês. A gente tem que não é para eu ficar assim, eu muito tempo eu vacilei assim, muito tempo eu falei assim, não, porque meus pais usaram me colocaram nas melhores, que foi a verdade, né? Meus pais eles abdicavam de todo o luxo que eles tinham para me colocar na melhor escola, para que um dia eu pudesse ter um bom futuro, porque assim, se dependesse deles a vida toda, eu não ia para lugar nenhum, né? É, é, então, assim, se eu respondi errado. No dia que eu tivesse respondido assim, por que o piauiense entra como o piauiense entra no microcampo? Da mesma forma que vocês. A gente é inteligente da mesma forma que vocês. Aliás, as nossas escolas são as nossas escolas são as melhores que vocês. Procura aí por Teresina e Deb, né? Tipo, e para quem não sabe, assim, a média da escola pública em Teresina é melhor do que a média das escolas públicas em outros estados, no IDEB, né? Ah, a pessoa fala, mas o Ceará tem algumas escolas de elite que exportam pessoas, mas a média da escola pública, e eu não fiz escola pública, de Teresina, é melhor que a média dos outros estados, né? Então, assim, já demorou demais, já falei. Mas, assim, existem relações coloniais no Brasil hoje. E a gente tem que parar com isso, galera. A colônia não foi boa. Quando você vai tomar um café colonial, né? Você deve ter que pensar como um alemão. Imagina você falar para um alemão, eu vou tomar um café do Führer. Tipo, é chocante, é chocante. Devia ser a mesma coisa. Foi um sistema brutal, brutal. Então, assim, não use a palavra colônia pra coisa boa. Café, vou tomar um café de fazenda, né? Eu falo assim, tomar café de fazenda, porque, na verdade, o que a gente chama de café colonial é um café de fazenda. Sempre foi um café de fazenda. Um dia que você for numa fazenda, você vai ver que aquilo é um café de fazenda. É isso aí, pessoal. Esse era o meu café decolonial e eu espero que tenha ficado um gosto amargo, porque é ruim pra caralho essa coisa, hein? Valeu!